Fico-te obrigado pelo resto da vida. Dentro de alguns dias te libertarei da doente e os 10 camelos aqui chegarão ainda hoje. Permito-me acrescentar um belo cavalo sírio, que me trouxeram há dias. Agradeci. E como me encontrasse muito agastado para conversar com Smaragda, fui para o terraço, onde, recostado, a observava cautelosamente. Absorvida pelas recordações da entrevista com Omifer, ela nem sequer notou minha saída, apoiada nos cotovelos, balançava a bela cabeça, sorrindo alegremente, ao imaginar, sem dúvida, o maravilhoso porvir que a esperava. Espera, pois, disse comigo, devorando-a com os olhos, poderás sonhar sob a tenda que te amarei no deserto, mas o sonho é fantasia e a realidade serei eu. Entrou um escravo naquele momento, que, inclinando-se com os braços cruzados, anunciou que o nobre Radamés, condutor do carro de Faraó, acabava de chegar e desejava ver a esposa. Smaragda deu um grito abafado. Não. Não. Dize-lhe que não quero vê-lo. Não me movi, curioso pelo que pudesse suceder. Falava ainda jovem, quando a cortina descerrou-se e apareceu Radamés. Parou um instante, espantado e fascinado pela beleza de Smaragda, a quem não via há muitas semanas e que supunha muito diferente. Sua atitude, reservada e altaneira, transformou-se num sorriso de apaixonada ternura. Querida esposa! Exclamou, desfazendo-se do capacete e da capa e estendendo-lhe os braços. Eis-me aqui. Graças aos deuses, que te conservaram para o teu fiel Radamés que passou dias e noites em desespero inominável. Ela levantara-se, trêmula, apoiava-se à mesa perto do leito. Pálida, colérica, olhar a transbordar desprezo, mediu desdenhosamente o marido, na atitude de quem desejaria fulminá-lo. Radamés deixou pender os braços até então erguidos. Meu fiel Radamés, falta-te memória, disse-lhe por fim com mordaz ironia. Tu te esqueces de que, quando enfermo da peste, me expulsaste de casa e, fugindo horrorizado, temeroso de que o meu hálito empesteasse o ar que respiravas, recusaste-me um aposento, esquecendo totalmente que é na minha casa e nas minhas propriedades que mandas. Acabou-se a minha doença e com ela o teu reinado. Quando voltar ao meu palácio, não mais consentirei que outro qualquer lá administre. Por enquanto, não posso expulsar-te, mas todos os teus, e aqui a voz tornou-se imperiosa, devem abandonar minha casa hoje mesmo. Compreendeste-me? Apenas não te reterei, se desejares acompanhar tua mãe e irmãs. O condutor do carro estava lívido de raiva. Tu te esqueces com quem falas, retrucou batendo o pé. Sou teu marido e senhor, o que possuis me pertence. Nenhum dos meus abandonará o palácio, ouviste? Veremos quem vence, e por agora vais acompanhar-me. Acreditas que te deixarei, assim tão bela, ao Omifer, ou mesmo ao judeu Pinés? Rapidamente estendeu o braço para agarrá-la, mas, de um salto, interpus-me entre eles, e empurrei o condutor, amparando Smaragda, que ainda fraca e nervosa, desmaiou soltando um grito surdo. Deitei-a no leito, palpei-lhe as mãos geladas e o coração que apenas palpitava. Não importam teus tardios amores e cuidados, disse, voltando-me para Radamés. Como médico e dono desta casa, ordeno que saias. Tua esposa teve uma recaída e tu demonstras temer a moléstia. Era meu único intento arredar o importuno, que, por sua brutalidade, me ajudava a reter Smaragda até o momento decisivo. Não me enganei quanto ao efeito das minhas palavras. O valente guerreiro saiu correndo, sem mesmo lançar um olhar à jovem esposa desmaiada. Notando que ele esquecera o próprio capacete e a capote, ri-me com prazer. Mandei logo as peças por um escravo, que foram recebidas quando ele tomava o carro. Ainda procurava reanimar Smaragda, quando chegou Enoch, dizendo ter coisas graves e urgentes a confiar-me. Apenas a jovem senhora despertou, ressentindo-se de extrema fraqueza, fui-la adormecer por meio de passes, e colocando junto dela a fiel criada, fui com Enoch à casa contígua, onde ele morava. Pinés, disse, quando ficamos sós, devo comunicar-te grandes acontecimentos em preparo. Moisés recebeu de Jeová a ordem de matar todos os primogênitos egípcios, desde o de Faraó ao do mais modesto operário. Deus protegerá os de nossos irmãos, que executarão esse justo castigo à teimosia desse povo rebelde. Para facilitar os assassínios no palácio real,
O profeta corrompeu a peso de ouro 2 oficiais da guarda, um é Radamés, o condutor do carro de Faraó, outro é Setineste, ajudante de ordens de Seti, o herdeiro do trono. Na noite do 5º para o 6º dia, a partir de hoje, os 2 estarão de serviço, e nessa ocasião, portanto, tudo deverá estar pronto para a partida. Logo mais à noite, reunir-se-á a grande assembleia em casa de Abraão, de todos os anciãos das tribos, chefes e auxiliares do profeta. Não deixes de comparecer. Moisés dará as últimas instruções e transmitirá as ordens de Jeová. Ao regressar a casa, absorvia-me nos próprios pensamentos pouco agradáveis. Se eu não amasse tão loucamente Esmaragda, já me teria afastado de todo esse negócio, que dia a dia se tornava mais perigoso e escabroso. Se falhasse o massacre, como sucedera as calamidades precedentes e se descobrissem que eu, egípcio, estava comprometido na conjura dos hebreus, podia ficar certo de apodrecer nas minas ou nas pedreiras da Etiópia. Mas o fato é que já estava muito comprometido para recuar, e um olhar deitado a Esmaragda mudou todo o curso dos meus pensamentos. Fui à noite à casa do velho Abraão. Já conhecia esse judeu rico, da residência de Enoche, onde nos havíamos encontrado. Era um homem cruel e cúpido, imbuído de ódio fanático contra os egípcios, possuidor de imensos rebanhos, dirigia um exército de sacerdotes e sua influência sobre os anciãos era considerável. Ao chegar, já estavam todos apostos e logo apareceu Moisés seguido de Arão e Josué. Tinha o rosto austero, pálido, como assombrado por tempestuosa nuvem. Braços cruzados sobre o peito, falou: Anciãos e chefes do povo de Israel. A teimosia dos egípcios e do seu rei, sua rebeldia aos desígnios de Jeová tiraram-lhe a paciência. É terrível a resolução que vos transmite por meu intermédio. Na noite do 5º para o 6º dia, a contar de hoje, todos os egípcios primogênitos deverão morrer. Pais de família, escolhei entre os vossos filhos os mais dignos de serem os mandatários do Eterno. O anjo do Senhor lhes guiará o braço e os cobrirá com suas asas. Quando houverem ferido o inimigo, recolherão na tigela um pouco do sangue e com este farão, na porta da própria casa, ao deixá-la, uma cruz que ateste o cumprimento da missão e o prêmio da liberdade. Todas as famílias devem estar prontas a partir, preparando a massa do pão sem fermento. O chefe da casa derramará, então, nessa massa, o sangue trazido na tigela. Cada pessoa da família deverá comer um pedaço desse pão, o resto será guardado para o futuro e empregado em parcelas, uma vez por ano, em memória de vossa miraculosa libertação do cativeiro egípcio. Todos os pais deverão transmitir aos primogênitos de sua família, de geração em geração, este preceito, enquanto existir o povo hebreu, porque são estas as palavras de Jeová: quero mostrar a todos que amo esse povo mais que a qualquer outro, e que me vingo de cada gota de sangue, derramada pelo faraó que ordenou o massacre dos vossos filhos varões. Só venham dentre eles, para que viesse diante de vós como enviado meu e vos repete que, tão logo meu povo beba o sangue dos seus inimigos, prosperará, reinará sobre eles, nutrir-se-á do seu suor, como os egípcios se saciam do suor do meu povo eleito. Moisés, perfilando-se e fazendo ecoar sua voz metálica, acrescentou: será, porém 3 vezes maldito o que trair o juramento, de segredo inviolável sobre este mistério, estabelecido pelo próprio Eterno. Esse tal perecerá de morte horrível e sua descendência será destruída por calamidades piores do que as que feriram o país indigno, porque Jeová é infinito na sua misericórdia com os fiéis, quanto implacável na sua cólera contra os desobedientes, e diz a todos vós, olho por olho e dente por dente. Fixou o olhar inflamado em toda a assembleia, aturdido e trêmulo, e calou-se. Depois, todos o cercaram beijando-lhe os pés, as mãos, as vestes, e com palavras entrecortadas proclamavam o poder de Jeová e seus agradecimentos ao grande profeta escolhido para libertá-los. A inveja, pela primeira vez, assaltou meu coração. Porque, pensei, não tive a ideia desse homem hábil, fazendo-me rei de Israel. Como ele, também eu era iniciado nas ciências secretas e não me teria faltado energia, mas, quem sabe, talvez nesse longínquo país, para onde Moisés queria conduzir os hebreus, ainda tivesse ocasião de suplantá-lo e ocupar o lugar que ele preparava para si próprio. Batia com violência meu coração e a ambição desdobrava a meus olhos um futuro de riquezas e poderio,
A exemplo de Moisés, também podia utilizar o nome desse Deus cruel, que ordenava o roubo e o assassínio, e cuja divisa era, olho por olho e dente por dente. Fundamentais porém tremendas palavras do Antigo Testamento, que se incrustaram na alma dos povos, fazendo correr rios de sangue, e que, por sua tenacidade, dominaram e fizeram muitas vezes esquecer as palavras de um outro profeta, cheio de mansidão divina, que pregou o perdão das ofensas e o amor do próximo. Quando voltei a casa, informei minha mãe e ela ajudou-me a terminar os últimos aprestos da partida. Empacotamos os meus papiros e os remédios mais necessários. Os cavalos, mulas e camelos, foram trazidos do pasto e reunidos no pequeno pátio interno, prontos para serem carregados. Transportaria Esmaragda adormecida e narcotizada. Para acomodá-la no dorso de um camelo, preparei comprida cesta de vime, forrada de seda e cobertura com orifícios que permitissem a renovação do ar. Também por sua causa, adquiri rica tenda estofada de seda fenícia, raiada de branco e azul, com suportes e vigas douradas, bem como almofadas, mesas, cadeiras de marfim e ébano, tudo para que minha amada, acostumada a um luxo principesco, não se mofinasse em sua vivenda errátil. Esmaragda mal suspeitava de tais preparativos. Depois da cena com o marido, mostrava-se abatida e nervosa. Omifer visitou-a 2 vezes, mas eu lhe proibi que voltasse antes de alguns dias, alegando que sua presença exacerbava a enferma. Ele pretextou viagem imprescindível, para não inquietar a jovem senhora com sua ausência. Assim tranquilizado, pude ocupar-me ativamente dos muitos negócios que me foram confiados por ordem de Moisés, porquanto, para cada quarteirão da cidade, fora designado um fiscal, encarregado de visitar as casas israelitas, dirigir os preparativos e velar para que tudo estivesse pronto, nada deixando para trás. A noite decisiva chegou enfim. Entreguei a minha mãe o narcótico para Esmaragda, pedindo-lhe que a vestisse para a viagem, tendo tudo pronto para quando eu regressasse. Depois dessas providências, saí para a última inspeção. Era estranho o aspecto daquelas moradias, tão tranquilas externamente, mas agitadíssimas desde que se lhes transpunham os umbrais. Em todos os pátios os animais de carga estavam pesadamente carregados. Os cômodos vazios, mas toda a família vestida de roupas novas, os homens, de bordão em punho, agrupavam-se ao redor da mesa, onde havia um cordeiro assado, frutas e vinho, ou cerveja, aguardando os convivas. Em parte alguma faltava a gamela de madeira contendo a massa crua. Todos estavam silenciosos e a inquietação expectante podia notar-se nas fisionomias. Os velhos, sobretudo, pareciam desencorajados e, entre as mulheres com os filhos, assentadas nos embrulhos, percebi mais de uma enxugando furtivas lágrimas. Constatando que tudo estava em ordem, dirigi-me à casa de Abraão, onde Moisés deveria passar a noite memorável, e onde também Enoche marcara a entrevista comigo. A entrada estava cuidadosamente guardada, e só depois da senha convencionada, pude franqueá-la. Atravessei 2 enormes pátios, repletos de mulas e camelos carregados. A casa parecia mergulhada em profundo silêncio, mas Enoche, que me esperava à porta, levou-me para um salão iluminado, porém oculto a vistas exteriores e no centro do qual havia uma mesa repleta de iguarias. Também ali a massa crua. A um canto, comprimia-se uma centena de homens, mulheres e crianças de todas as idades e empregados de Abraão. Do outro lado, a família e alguns parentes próximos, e bem ao fundo, solitário, sentado junto de pequena mesa, Moisés com a cabeça apoiada na mão. Profundas rugas lhe vincavam a fronte, a boca contraída, lampejos brilhantes no olhar. Pensaria no massacre, ou caso não fosse bem sucedido, na necessidade de renunciar ao trono de Israel. Arão e Josué, os 2 fiéis companheiros, postavam-se, imóveis, atrás do chefe irredutível. Calado, sentei-me junto a Enoche e analisei a numerosa assembleia. Em algumas fisionomias não pude descobrir expressão de alegria e confiança na esperada liberdade. As cabeças permaneciam baixas, e dos velhos, apoiados em bordões de viagem, escapavam longos suspiros, como a denunciar que lhes era penoso deixar os sítios onde viveram e encaneceram, para enfrentar as ares de uma viagem cujo objetivo ignoravam quando o organismo senilizado só requeria repouso. Sem o querer, veio-me a ideia que,
Se um homem enérgico soubesse arengar, demonstrando àquela gente os riscos que corriam abandonando o Egito para enfrentar um futuro desconhecido, a multidão vacilante recuaria e poucos acompanhariam Moisés. Também notei estranha agitação entre os componentes da família de Abraão, cuja esposa não cessava de chorar e mesmo ele parecia desesperado. Que significa a tristeza dos nossos hospedeiros? Perguntei baixinho a Enoche. A filha desapareceu, acreditando-se apaixonada por jovem egípcio. Abrão receia que ela tenha traído nosso segredo para salvá-lo. Passaram-se algumas horas pesadas como chumbo. Moisés, incapaz de dominar o desassossego íntimo, havia-se encaminhando ao terraço, sondando o céu estrelado, por 2 vezes. A porta da sala abriu-se de repente com estrépito e uma jovem pálida, descabelada, com as vestes em desalinho, apareceu comprimindo ao peito um punhal ensanguentado e mantendo na outra mão um vaso, no fundo do qual se via um líquido negro. Vendo-a, a esposa de Abrão deu um grito, estendendo-lhe os braços, mas a jovem não pareceu notá-la nem ouvi-la. Seus olhos cintilavam e no rosto transparecia um ódio feroz. Avançando para Moisés, apresentou-lhe o vaso. Está morto. Eu mesma o matei, disse com voz entrecortada. O profeta tomou-lhe das mãos a arma e o vaso, mas não teve tempo de falar, porque a porta já se abria novamente para deixar passar um homem vestido de longo manto branco, cabeça coberta por véu negro, e que avançou célere. Vi que era Eliezer, rubicundo e triunfante, tendo na mão direita pesado vaso de ouro cravejado de gemas. Foi executada a ordem de Jeová, o anjo exterminador guiou meu braço. O filho do faraó está morto, exclamou exaltado. O semblante de Moisés foi iluminado por um sorriso cruel de satisfação e vitória. Por um momento, ele ergueu os olhos e os braços ao céu, depois, tomou o vaso e, derramando na massa preparada o sangue do herdeiro do Alto e Baixo Egito, amassou e disse com voz soturna, assim deveis fazer sempre e por toda parte, comemorando a hora solene em que o anjo do Senhor vos retirou do pescoço o jugo da escravidão, bebendo o sangue dos inimigos, triunfareis. Presos de supersticiosa emoção, todos se prostraram e Moisés fundou nessa noite memorável o grande mistério do repasto cruento, que, em parte, se perpetuou até nossos dias entre os descendentes do povo de Israel. Os raios do sol nascente iluminavam a residência de Abraão, quando pancadas violentas se fizeram ouvir na porta principal. Eram 2 oficiais da guarda de Faraó, seguidos de um destacamento de soldados que, por toda a parte, procuravam Moisés, intimado a comparecer imediatamente perante Merneptah. Recebendo o chamado, irônico sorriso frisou os lábios do profeta. Seguiu a escolta, ordenando-nos que o esperássemos. Seguiram-se horas de penosa expectativa. Finalmente, regressou, rosto encendido e olhos chamejantes, anunciando com voz retumbante qual sino de bronze: o grande faraó Merneptah autorizou-me a capitanear o povo de Jeová e com ele emigrar, sem perda de um minuto. Antes do pôr do sol, devemos ter abandonado Tanis. Ponde-vos, pois, em marcha sem tardança, dirigindo-vos para a cidade de Ramsés, que designei como ponto de reunião de todas as tribos. Mas, antes de nos dispersarmos, rendamos graças ao Senhor. Elevando os braços, prostrou-se e cantou, Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor. A assembleia em coro imitou e depois saíram todos, precipitadamente. Nas ruas que atravessei para chegar à casa, reinava a maior confusão. Arautos munidos de longas tubas proclamavam a decisão de Merneptah. Destacamentos policiais egípcios circulavam por toda parte, a fim de impedir atritos sangrentos entre o povo exasperado e os hebreus, que, em massas compactas, se agrupavam nas praças com suas bagagens, enquanto os chefes organizavam as colunas para encaminhá-las às portas da cidade. Inquieta e curiosa, minha mãe recebeu-me anunciando que, conforme lhe recomendara, Smaragda lá estava adormecida no meu aposento. Avisei-a que, dentro de 3 horas, no máximo, deveríamos abandonar a casa e, com o coração palpitante de alegria e triunfo, dirigi-me ao pavilhão em que habitava. Alcançava, enfim, a meta, partir com a mulher amada, sequestrando o marido miserável e ao amante devotado. Dali por diante, só a mim pertenceria. Abeirei-me do leito onde estava Smaragda,
Mergulhada em sono tão profundo que parecia morta, Hermosa vestiu-a de branco e utilizou todas as joias que o Mifer havia trazido para distraí-la. Penso que jamais me apareceu tão bela. Reverente, beijei-lhe as mãos, os lábios e a perfumada cabeleira. Desta vez, não podia repelir-me com frases desprezíveis. Depois, cauteloso, acomodei-a na cesta, cobrindo-a ligeiramente e fechei o escrino precioso dos meus tesouros. Disfarcei-me com barba para não ser reconhecido e, 2 horas mais tarde, cavalgava o camelo que transportava Esmaragda. Assim, abandonei a casa que me vira nascer. Reuniu-se minha pequena caravana a uma coluna de hebreus que, passo a passo, se dirigia para uma das portas de saída. Como somos felizes por desconhecer o futuro. Pudesse eu prever o que me esperava, a mim que, por uma mulher, traía e abandonava a pátria e a religião, talvez tivesse recuado. Não relato a saída da minha cidade, bem como a de Ramsés por entre a multidão curiosa e rancorosa dos egípcios, que contorciam as mãos desesperados, ou nos mostravam os punhos cerrados, cobrindo-nos de maldições. Atingimos enfim, o deserto e continuamos a caminhar folgados. A estrada, contudo, era má nessas planícies áridas, sob os raios escaldantes do sol e num areia abrasador. As mulheres e crianças sofriam mais que todos. Havia já quem lastimasse ter deixado o Egito, as cabanas ensombradas de palmeiras, a água clara das fontes e os banhos refrescantes. As murmurações surgiam aqui e acolá, reclamando repouso. Moisés decidiu fazer alto e conceder um dia de descanso aos homens e animais extenuados. Resolvi aproveitar esse alto para despertar Esmaragda do longo torpor, explicando que tudo havia terminado e a sua sorte irrevogável consistia em acompanhar-me e amar-me, porque jamais veria o Egito e os seus. Assim instalei minha tenda junto da de Hermosa. Um dos camelos foi descarregado e mobiliou-se a tenda provisoriamente atapetada. Depois coloquei Esmaragda, ainda desacordada, sobre almofadas cobertas com pele de tigre. Ao lado, sobre a mesinha, uma cesta de frutas e um copo de vinho. Depois friccionei-lhe a fronte e os lábios com uma essência revigorante, deitando num fogareiro em brasa algumas ervas aromáticas. Recobri de uma colcha a cesta de vinho e sentei-me um pouco mais alto para observar o despertar da jovem senhora. A agitação violenta oprimia-me o coração. Como comportar-me diante daquela criatura por quem tudo havia sacrificado, no momento decisivo? Era impelido pelo meu caráter a ser duro e implacável, para sufocar qualquer veleidade de revolta. A razão, porém, aconselhava ser amável e bondoso, para conquistá-la. Passei algumas horas nessa luta íntima. Os ruídos do acampamento que envolviam minha tenda extinguiam-se pouco a pouco. Tudo, agora, repousava em profundo silêncio. Uma lamparina de alabastro ardia a um canto, projetando luz fraca e vacilante sobre o leito de almofadas, fantasticamente contrastando com o vestido branco da jovem Esmaragda e as joias que lhe ornavam pescoço e braços. A qualquer momento, poderia despertar porque o ar fresco da noite e as emanações perfumadas das plantações queimadas dissipavam o efeito do narcótico. Meu coração batia descontroladamente. Qual não seria o seu espanto ao encontrar-se num acampamento? Que emoção a empolgaria vendo-se entregue à minha discrição, forçada a esquecer o Mifer, para amar-me. Esse pensamento fez-me recordar o jovem egípcio. Sem dúvida ele procurava a eleita, e se desconfiasse que fora raptada, não haveria de seguir-nos. Convulsivamente tateei o cabo do punhal que levava na cintura. Se tivesse tal audácia, pagaria com a vida. Um ligeiro tilintar dos anéis de ouro, do colar e pulseiras de Esmaragda chamou-me à realidade. Rapidamente afastei-me para o escuro, a fim de não ser visto desde logo e observei os movimentos da jovem. Imediatamente percebi a sombra que se projetava na parede da tenda. A seguir, vi-a empalidecer com os grandes olhos negros, assustadiços, à luz da lâmpada. Finalmente, levantou-se a passos vacilantes, dirigiu-se para a porta de saída. Vai, pensei, não irás longe. Ao erguer a cortina em que servia de porta, Esmaragda deteve-se estupefata diante do inesperado panorama. Tão longe quanto a vista podia alcançar, espalhavam-se milhares de tendas entre as quais ardiam fogueiras, havendo uma em frente à minha, que iluminou com um tom avermelhado. A fisionomia pálida e orgulhosa pareceu petrificada de espanto e deixou escapar um grito.
Que é isto? Onde estou e por que sozinha? Não me pude conter. Avancei, colhendo-a pela cintura, e murmurei, estreitando ao peito. Smaragda, não estás só e abandonada. Aqui estou para adorar-te. O grande amor que te voto levou-me a raptar-te para não mais te abandonar. Com um grito de horror repeliu-me. Que dizes, insensato? Mentes. Pálida de cólera, mãos crispadas, olhos transbordantes de orgulho e desprezo, deu um passo para mim. Fala. Onde estamos? Fala, insistiu, batendo o pé. Que lugar é este? A quem pertence esta tenda? Logo perdi a embriaguez apaixonada, mas, desta vez, era dono da situação e podia, enfim, fazer-lhe sentir o meu poder absoluto, de modo a convencê-la que não devia maltratar assim o seu senhor. Forcei-a a sentar-se na cadeira mais próxima, segurando-a violentamente pelo braço. Smaragda, não é mais a ti que cabe julgar e pedir contas da minha conduta, disse, cruzando os braços ao peito ofegante. Deves compreender que estás diante do teu Senhor, neste acampamento dos hebreus que Merneptah finalmente libertou. Para separar-te de tudo, acompanhei este povo, tornei-me um filho de Israel, a que todos me estimam e consideram. Não tentes, pois, fugir, tu, que és uma estrangeira, filha do inimigo, pois caro seria o preço da ousadia. Arrancada para sempre do Egito, não tens outro asilo além desta tenda e deves, pois, reconhecer tua impotência, domina o teu orgulho e ama-me, como te pedi por todas as formas então neste caso, ser-te-ei um marido indulgente, atento à tua beleza e condição social. Mas nessa altura minha voz tomou expressão feroz e implacável, não tentes, jamais desobedecer-me e repelir meus afagos, porque, impiedosamente, te dobrarei a minha vontade e, esquecendo que pertences à ilustre família de Mena, empregarei meios que normalmente apenas se aplicam aos escravos. Uma resposta insolente, uma chuva de impropérios, era o que esperava, mas com espanto vi que emudecera. Pálida como um cadáver, com os belos e sombrios olhos arregalados, continuava imóvel. Comecei a recear que a minha rispidez lhe houvera perturbado a razão. Temia haver sido muito cruel e era preciso amenizar essa impressão. Tomando-lhe as pequeninas mãos geladas, sentei-me a seu lado e murmurei. Depende só de ti, Smaragda, que eu me torne bom e indulgente. Enlacei-a e beijei-lhe a cabeleira. Não ofereceu a mínima resistência e pareceu mesmo não me ver nem ouvir. Desperta, Smaragda. Serei teu escravo se o quiseres, sabes que meu amor não tem limites. Reanima-me com um meigo olhar e meu coração será como a cera e nunca mais pronunciarei palavras tão duras. Mas, por Osíris, que tens? Estás inteiramente gelada. Cerras os olhos. Smaragda, não quero que morras, não podes morrer. Sacudiu-a com violência, trêmulo e temeroso de perdê-la. Estremeceu e fitou-me com olhar esgazeado, depois, ocultou o rosto com as mãos. Fez-se um silêncio de morte. Contemplei-a, coração opresso, inteiramente iluminada pelo fulgor do braseiro exterior. Então, seria aquela hora tão sonhada, tão apaixonadamente almejada. Quem o diria? Constatar, ainda uma vez, que a mulher amada não experimentava senão aversão por mim. Oh! Se Omífera houvesse conduzido até ali, ela não se lembraria dos parentes nem da pátria, porque o ditoso amante concentraria em si todas as forças fascinadoras. Sua tenda teria sido paraíso. Amargura, raiva e desespero apoderaram-se de mim. Apoiando o cotovelo à mesa, ocultei os olhos com a mão. Sim, era dono de seu corpo mas não do coração. Horrível coisa, forçar o amor e ter nos braços uma mulher que, só em pensar no meu domínio, gelava de pavor. Em minhas dolorosas reflexões fui interrompido pelo contato de pequenina mão que procurava descobrir meus olhos. Ergui a cabeça e vi Smaragda ajoelhada diante de mim, grossas lágrimas rolavam-lhe pela face, e fitava-me súplice. Pinés, disse de mão postas, se o teu amor por mim é tão grande como dizes, se é bom e generoso, deixa-me partir, pois do contrário morrerei no meio deste povo. De que te pode servir uma mulher que não te ama? És moço, belo, sábio, podes encontrar um coração que te vote o amor que mereces, e eu te seria eternamente reconhecida, considerando-te o meu melhor amigo. A porta de minha casa te estaria sempre aberta e contigo compartilharia minha aventura, como se fosse uma irmã, mas,
Tem piedade, não me deixes morrer no deserto, nesta promiscuidade odiosa. Consente que volte ao Egito ou volta comigo, Sê meu irmão, o hóspede querido e honrado da casa de Mena. Ó Phineas, deixa que teu coração se sensibilize com as minhas preces. Crê que manterei minha promessa, poderei ser tua amiga, tua irmã, mas nunca tua esposa. Não digas não, Phineas, Sê meu irmão, porque de outra forma, será uma desgraça, eu pressinto. Extinguiu-se-lhe a voz num soluço e as lágrimas molhavam-me as mãos, que ela apertava entre as suas. Não me é possível descrever os sentimentos que me agitaram a alma. Aquela voz súplice, o contato da sua cabeleira solta me embriagavam, e o sentido de suas palavras me gelava. Queria dividir comigo, conceder-me a esmola da sua amizade em troca do amor que eu aspirava, mas isso era impossível. Não podia amá-la como irmão. Phineas, murmurou novamente, vê, humilho-me suplicando-te de joelhos que me concedas a liberdade, a vida, porque aqui morrerei e tu que me amas podes desejar tal coisa. Esmaragda ergueu para mim o belo rosto banhado em lágrimas. Coitada! Mal sabia que o encanto fascinador da sua pessoa era o maior inimigo da sua causa. Ceder, era perdê-la para sempre. Meu coração fechou-se. Não. Tudo, mesmo seu ódio, era preferível à tortura de uma renúncia. E quem sabe se a convivência, o tempo, venceriam a causa. Deixei-me empolgar por uma formal intransigência e, erguendo-a, murmurei, tu te enganas. Não quero tua humilhação nem tua riqueza, mas não te posso libertar. Meu amor é mais ardente que a areia do deserto. Pensa bem e não desencadeias a tempestade, pois prefiro morrer a renunciar-te. Sê indulgente, enxuga as lágrimas, dize que me perdoas e te esforçarás por amar-me, pois de outra forma usarei da força, que uma vez já me proporcionou a promessa que quebraste em favor de Radamés. Ouvindo essas palavras imprudentes, trêmula de pavor e cólera, Esmaragda recuou. Queres aprisionar minha alma pela feitiçaria, fazendo-me confessar o que não sinto? Não faças tal coisa, Phineas. Ainda tremo a lembrança dessa luta travada pela razão contra a magia, que me impõe um falso amor. Enfim, havia encontrado um meio de dominá-la e ela o temia. Esmaragda, disse-lhe, podes perfeitamente habituar-te comigo, bastando que demonstres boa vontade, para que me torne paciente. De outra forma, repito, usarei da força que receias. Se concordas, dá-me espontaneamente a mão e um beijo, como promessa para o futuro. Seu rosto expressivo refletia os mais desencontrados sentimentos e ela permaneceu imóvel por um instante. Os olhos erravam como velados, ao redor da tenda, depois se fixaram em mim. Estendeu a mão, aproximou a cabeça baixa e os lábios trêmulos. Cingia, exclamando, enfim conformada. Nenhuma resistência opôs, mas com destreza incrível, escapou-me dos braços e arrebatou-me do cinto o punhal. Um lampejo me feriu a retina e um frio mortal me invadiu o peito. Petrificado, fixei Esmaragda, cujo semblante encantador me pareceu então demoníaco. Os olhos brilhantes exprimiam a ferocidade do tigre e um riso sardônico lhe contraía a boca. Turvou-se-me a vista, e perdi os sentidos. Não sei quanto tempo assim estive, até que reabri os olhos, atordoado e confuso. De nada recordava, a não ser a vaga impressão do sofrimento e uma dor atroz no peito. Sentia extrema fraqueza e todos os membros como moídos por contínuos solavancos. Tentei coordenar as ideias. Seria o balanço de um navio? Mas que significava, então, o ruído ensurdecedor que me cercava, rugir de animais, gritos e imprecações de homens que pareciam altercar. A cabeça entrou a rodar e novamente desmaiei. Um forte solavanco me fez despertar e percebi, então, que estava no lombo de um camelo, que acabava de ajoelhar-se. Ao redor ia perder de vista, armavam tendas e acendiam fogueiras, por toda parte, febril atividade. Nesse instante recuperei a memória, era o acampamento dos hebreus e ali, diante daquela tenda já erguida, estava Enoch dando ordens. Alguns passos adiante Quermosa, auxiliada por mulheres, desembrulhava um cesto de provisões, mas onde estaria Esmaragda? O coração martelava no peito, teria sido condenada à morte, pelo atentado contra mim? Ou estaria ainda viva e presa a Lures? Alguns homens aproximaram-se de mim nesse momento e transportaram-me para a barraca.
Tomei a mão de Enoshi e perguntei com voz sumida enquanto me punham no leito. Onde está Esmaragda? Paciência, pobre filho, respondeu, fortalece-te um pouco e depois tudo te contarei. Quermosa lavou-me o rosto com água fresca, dando-me em seguida uma bebida reconfortante. Devorado pela sede, bebi com avidez e comi algumas frutas. A inquietação, entretanto, não me abandonava. Responde-me, disse novamente, apoiando o cotovelo no travesseiro, onde está Esmaragda? Quero saber toda a verdade. Pobre filho, repetiu Enoshi, com expressiva tristeza, apertando-me a mão. O que te vou contar não é agradável, mas precisamos aceitar o inevitável. O tempo cura todas as chagas da alma. Depois do atentado, ela fugiu e errou pelo acampamento. O acaso permitiu que se encontrasse com Moisés, que fazia ronda aí aos pés de quem se arrojou. O que confidenciaram, ninguém soube, mas o profeta ergueu-a com benevolência, mandou um mensageiro prevenir-me do teu estado e depois levou-a, ele mesmo, à extremidade do acampamento, onde lhe forneceu montaria e um guia egípcio que nos havia acompanhado. Foi assim que Esmaragda deixou o acampamento e deve estar longe a estas horas. No dia seguinte, perguntando a Moisés por que assim procedera, respondeu, porque Pinéas é um homem útil à nossa causa, dados seus conhecimentos e energia, e não quero que ele tenha a existência ameaçada a todo instante. Por outro lado, uma paixão cega, como a dele, enerva a alma e o corpo, e o que não mais se vê, se esquece. Eis porque libertei a jovem egípcia, que, além do mais, é casada e ama outro, impossível não lhe dar razão, continuou Enoshi, e lhe sou muito grato, porque veio 2 vezes visitar-te, meu filho, impondo as mãos sobre o teu ferimento e fornecendo um bálsamo que operou maravilhosamente, pois já estás quase restabelecido. Sê, pois, razoável, esquece a ingrata, e tudo irá bem. Fiquei calado. Intimamente abatido, recaí nos travesseiros. Ela estava, então, livre e, sem dúvida, perto de Tanis, onde o amante a receberia de braços abertos, e Moisés, a quem fielmente servia quem só dele por causa dessa mulher, acabava de trair-me e havia me separado de Esmaragda. Poderia ele apagar a imagem dele em meu coração? Como fui insensato, pensei. Desprezei pátria, religião, ocupações gratas, para errar no deserto, tornar-me um instrumento útil nas mãos desse hábil personagem e, mais ainda, seu prisioneiro, visto que no acampamento ele era o Todo-Poderoso. Foi tão forte minha emoção que perdi os sentidos. Ao recobrá-los, um único e tenaz pensamento me dominou o espírito, recobrar as forças o mais depressa possível para fugir a todo custo e reunir-me à traidora, fazendo-lhe pagar caro as minhas torturas. Essa decisão pareceu fortalecer-me, pedi meus ungüentos e tratei eu mesmo do ferimento. A natureza moça e robusta ajudou-me maravilhosamente, e apesar do cansaço de uma jornada pelo deserto, refazia-me a olhos vistos. Quando os balanços e as sacudidelas do camelo me molestavam, ou quando me entristecia ao considerar que me afastava cada vez mais da ingrata, consolava-me ver o magnífico cavalo árabe que Omifer me ofertara que marchava a meu lado. Então, pensava, tu, rápido como o vento, me levarás ao Egito e ressarcirei o tempo perdido. Uma tarde acampamos à margem do Mar Vermelho, o Mar dos Sargassos, como designávamos. Minha tenda, bem como a de Enoshi, ficou muito à retaguarda do acampamento. Assentado à porta, eu podia contemplar a planície que se estendia atrás de nós. Como sempre, estava absorvido nos meus planos de fuga, quando Enoshi interrompeu-me, dizendo: Pinéas, como tens melhor vista, repara e dize-me se não percebes algo de suspeito no horizonte. Fitei a planície espantado e logo distingui nuvens de poeira por sobre as colinas escuras, donde partiam reflexos brilhantes. Um grupo se formou junto a nós e todos os olhares se fixaram ansiosos nos pontos negros. Já não havia dúvida que lá se movimentavam colunas de homens, marchando em boa ordem, carros e cavaleiros, cujas armas brilhavam aos raios do sol poente, um exército, enfim. São os egípcios que nos perseguem. O alarme correu de boca em boca, espalhando pânico entre a turba medrosa. Num instante expandiam clamores, imprecação e libelos contra o profeta que tirara o povo do Egito para deixá-lo massacrar-se miseravelmente. Moisés, pouco depois, deu uma volta pelo acampamento,
pronunciou um discurso alentador e mandou reunir em sua barraca todos os chefes e conselheiros. Fui também convocado, mas escusei-me, pretextando grande fraqueza. Que me importava a sorte dos hebreus e de seu chefe, a quem odiava. Meu pensamento único era fugir na primeira oportunidade, sem mesmo considerar se tal coisa seria possível, uma vez travada a batalha. Passei a observar, curioso, a aproximação dos egípcios sentado em um montículo de areia. Assim, pude notar que ainda se detinham a grande distância, estabelecendo o acampamento, em cujo centro logo se ergueu a imensa tenda de Faraó. Quando Enoch voltou do conselho, disse-me que Moisés não estava absolutamente preocupado. Sob pena de morte, havia ordenado que todos se calassem. Na extremidade oposta do campo, já começaram a desarmar as tendas, silenciosamente e, à hora do refluxo, o povo e os animais deveriam atravessar o mar no lugar que Jeová designara. Com a chegada da noite tudo foi executado segundo as ordens. Desde que as águas começaram a refluir, o povo descendo ao leito do mar, que ali formava um val, desfilou para outra margem. Entrei na minha barraca, tomei uma arma, escondi sob o manto um boné egípcio e desfilei para fora. Ninguém me percebeu naquele momento de confusão. Atrás do primeiro montículo de areia, cavalguei a mula que levava pelo cabresto e celeiro e me dirigi para o acampamento egípcio. O dia raiava quando alcancei. Espessos vapores se elevavam do mar e me ocultavam o acampamento hebreu. A primeira sentinela que me interpelou, exclamei, leva-me a qualquer chefe com urgência. Que fazes aqui? Os hebreus fogem e passarão o mar antes que possais alcançá-los. O soldado ficou trêmulo e, chamando um companheiro, inundou que me apresentasse a um oficial. Perto encontramos alguns, aos quais participei, igualmente, o que ocorria. Dispersaram-se com exclamações de raiva e, dentro de poucos minutos, a notícia se espalhava por todo o acampamento, provocando febril atividade. Toques de corneta, soldados armando-se e entrando em forma, carros que se atrelavam ou cavalos que se encilhavam, oficiais acorrendo a seu posto, um barulho terrível. Graças a essa confusão entre soldados e animais que empinavam, abri caminho até a tenda de Faraó. Lá reinava, igualmente, o maior tumulto. No momento em que me aproximava, traziam-lhe o carro e quase no mesmo instante apareceu Merneptah, ostentava a coroa e uma couraça de escamas de peixe, rosto pálido e olhos brilhantes, saltou para o carro e, tomando as rédeas, brandia o feixe de armas, exclamando com voz potente, que abafou o ruído do acampamento: avante, egípcios! Tripulai vossos carros, súditos fiéis, cada qual conduza 2 homens a pé. Corramos, antes que os miseráveis nos escapem. Açoitou os animais fogosos que arrancaram com o ligeiro veículo e tudo se deslocou na sua esteira. Primeiramente, os carros com um ruído ensurdecedor de metais, relinchos e trotar de alimárias. Depois, o grosso da infantaria a passo acelerado, brandindo as armas com gritos selvagens. Num instante o campo se esvaziou e em breve tudo desaparecia à distância. Permaneci sentado à sombra de uma barraca para aguardar o resultado da luta. De uma coisa apenas me admirava, porque Merneptah partira sem o condutor do seu carro. Onde estaria Radamés? Entretanto, eu tudo devia esquecer para lembrar-me de mim próprio, pois abusara das minhas forças, os ouvidos me zumbiam e a ferida ardia como fogo. Do cinto retirei pequeno pote de pomada, apliquei-a na ferida quase cicatrizada e depois retirei-me para uma barraca onde um escravo, mediante propina, me forneceu água e me instalou no leito de peles. O triste fim de Faraó e do seu exército será descrito por Necho em sua narrativa. Apenas mencionarei aqui que, quando acordei, após um sono reconfortante, chegava ao acampamento a notícia do pavoroso desastre, levado por alguns soldados feridos, ao redor dos quais se acumulavam, pálidos e petrificados, os restantes guerreiros, escravos e criados. Seguro de que não seria incomodado pelos proprietários, resolvi dar uma batida nas tendas abandonadas e comecei pela de Merneptah. Onde ao entrar, recuei horrorizado. No tapete, poucos passos distantes do leito do Faraó, jazia num mar de sangue o cadáver de um homem com extenso ferimento no peito. Passado o efeito da primeira impressão, inclinei-me e reconheci, com indescritível espanto, a Radamés. Que misterioso drama se teria passado!
Porque esse homem estimado por Merneptah perecera sob as vistas do seu soberano. Haviam desaparecido os que me poderiam responder, mas... Meu coração fremiu, Smaragda estava viúva. Senti insopitável desejo de voltar quanto antes ao Egito. Confabulei com alguns escravos e, com promessa de recompensa, ajudaram-me a carregar vários camelos com ouro e objetos preciosos que ficaram sem dono. Ao anoitecer, deixamos o acampamento abandonado. Meu coração estourava de alegria. Revia-me, enfim, livre dos hebreus e imensamente rico. Depois de uma viagem extremamente fatigante de Scortini, muito longe, às portas de Tanis. Era tempo de chegar. O calor sufocante, a areia, os abalos constantes, haviam me extenuado, a ferida reabriu e me sentia nos limites de minha resistência. Assim, foi com redobrada alegria que saudei o aparecimento da cidade natal. Apressei o camelo, o que ocasionou um passo em falso. O abalo foi muito violento, e apenas sei que experimentei dor viva no peito, a cabeça num escuro abismo sem fundo, até que perdi os sentidos. Ao despertar não pude compreender onde me encontrava. Estava deitado no leito de peles, numa espécie de gruta sombria e abobadada, apenas iluminada por uma tocha, colocada, ao fundo, numa trípode de ferro. Junto a mim, pequenina mesa na qual se encontrava um copo de alabastro e uma cesta de uvas e sob o achote, perto de grande mesa de pedra, cheia de ervas e vidros, um homem de meia-idade lia um papiro. Tal personagem, cujo semblante típico se enquadrava na barba negra que lhe chegava à cintura, era-me totalmente estranho. Junto a ele, acocorado, um anão, ricamente vestido, ocupado a encher e rotular frascos de diversos tamanhos. De vez em quando, apresentava ao senhor pequenina caixa dourada, na qual este colocava, sem desviar os olhos, qualquer coisa que ele levava aos lábios. Esforcei-me por falar o mais claramente possível, apesar da fraqueza. Onde estou? O homem barbado levantou-se imediatamente, fitou-me com os grandes olhos negros, brilhantes, dizendo, até que enfim despertaste, Pinés. Admirado observei-o, como poderia ter sabido o meu nome. E ele, sorridente, meu nome é Bartus, e, ainda que sejamos velhos conhecidos, tu me esqueceste. Mas, não importa. Agora, sinto-me feliz por ver-te em teu pleno juízo. Bebe isto, e apresentou-me um copo cheio de um líquido esverdeado, que, tão logo esvaziei, fez-me sentir maravilhosamente reconfortado. Bartus sentou-se junto ao leito, compassivamente. Por que acaso me encontro em sua casa? Perguntei. Foste trazido aqui, desfalecido, por serviçais do faraó, morto no mar dos Sargassos. Disseram-me que viajavas com eles e que, forçados a continuar a viagem, não sabiam onde deixar-te. Faz pouco tempo que me estabeleci num subúrbio de Tanis, mas já consegui alguma reputação como médico e feiticeiro. Assim que te acolhi e tratei, e dado não tens onde ficar, nem meios de subsistência, ficarás comigo. Vivo só e necessito de um auxiliar amigo e instruído, como tu. Que estás dizendo? Exclamei apavorado. Onde foram parar meus sacos de ouro, baixelas e joias preciosas que os camelos conduziam? Não sei de nada, nem vi tais coisas, disse Bartus. Sem dúvida, teus companheiros, vendo-te desacordado, abandonaram-te e fugiram com os ricos despojos. Mas, não desesperes, pobre amigo, fica, restabelece-te, não te abandonarei e dar-te-ei ocupações que te farão esquecer tuas desgraças. Mergulhei a cabeça entre as mãos, acabrunhada. Smaragda não me seria mais acessível, agora que estava indigente. Como a odiava! Se naquele instante dispusesse de uma arma, teria dado cabo dos meus dias. Ergui a cabeça estremecendo ao contato de pesada mão que me pousou no ombro. Bartus falou, cravando-me o seu olhar profundo. Pinés, a paciência nos leva ao fim. O trabalho restabelece a calma do espírito. Deves ainda aprender que a ingratidão se colhe mais frequentemente lá onde semeamos o amor, e que a vingança não é realmente agradável, senão quando não se sofre mais em si mesmo. Além disso, a mulher que te atormenta o coração deixou Tanis. Mas, pobre cego desatinado, ignorando o passado, desejas o impossível no presente. Aquela que foi mas não pode amar-te, e, sim, só odiar-te.
Bartus, ao notar minha extrema perturbação, colocou a destra sobre meu coração e a esquerda em minha fronte escaldante. A esse contato, pareceu-me que a aragem fresca me saturava o corpo. Rosada nuvem parecia oscilar acima da fronte de Bartus, exalando delicioso aroma que me acalmou os nervos excitados. Apesar de estarem os lábios do sábio cerrados, ouvi distintamente uma voz que dizia: coração impetuoso, cessa de bater violentamente. Cérebro superexcitado, ordeno-te que expulses os pensamentos que te assaltam. Inclinara-se para mim e seu olhar percussiente e estranho penetrava-me pouco a pouco. Um torpor repleto de bem-estar invadiu-me inteiramente. As pálpebras se velaram. Tive, então, um sonho singular. Vi uma clareira enorme no meio de colossal e luxuriante floresta. Larga estrada aberta no maciço verde, deixava entrever ao longe edifícios de compacta e bizarra arquitetura. Ao centro da clareira, enorme e grotesco ídolo, a cujos pés, servindo de altar, jazia estendida uma mulher com o peito descoberto, o rosto pálido e contraído, fixos em mim, cheios de horror e angústia, os olhos grandes e negros. Reconheci Smaragda e percebi que era eu quem, cutelo em punho, estava de pé diante dessa pedra, pronto a desferir o golpe mortal na vítima, mas, nenhum arrependimento, nenhuma compaixão me constrangiam. Meu olhar, frio e atrevido, percorria a multidão que se comprimia na clareira, até que parou um homem, de pé, à frente de todos, ricamente vestido e ostentando na cabeça uma coroa de penas multicores. Gritos soaram nesse momento e vi um cortejo que rapidamente avançava pela estrada. Numa espécie de liteira aberta, conduzida por alguns homens, estava um moço assentado, coberto de magníficos ornamentos, a gritar e gesticular, acenando-me para que compreendesse a ordem de sustar o sacrifício. Raiva, e ciúme, orgulho de autoridade inflamaram-me. Eu era grão sacerdote e, pelos deuses, a vítima me pertencia. No momento em que, a poucos passos, o moço saltou da liteira, eu, cheio de ódio satisfeito, enterrei o cutelo no peito da mulher, pura logo o sacar e mostrar ao povo. E isso o fiz impassível, de coração frio. Petrificado, o moço parou, mas logo avançou para mim, arrebatando-me a ensanguentada e sagrada arma, exclamando com voz rouca: onde estiver o Foimés, quero estar igualmente, e enterrou o punhal no próprio peito. Fez-se um tumulto, vi o homem com a coroa de penas cair com o rosto contra o chão e o povo imitá-lo. Depois o quadro se esfumou, desapareceu, e acordei sobressaltado. Meu primeiro olhar foi para Bartus, de pé ao meu lado. No mesmo instante vi uma sombra, parecendo refletida por um espelho de metal, passar como um raio e desaparecer no peito de Bartus. O olhar do sábio animou-se e ele me disse sorrindo: teu sonho, Pinés, é o passado, aquele passado que cavou um abismo entre teu coração e o de Foimés. A partir daquele dia, tive uma sensação de calma e de paz interior. A imagem de Smaragda me vinha à memória como uma sombra pálida, sem deixar atrás de si um inferno de paixões. Soube até, com indiferença, que a viúva de Radamés voltara para Tebas e eu me fera seguir. Só um sentimento estava adormecido no meu coração, era a esperança de vingança, mas eu aguardava pacientemente, pois Bartus tinha razão, a paciência leva ao fim. Durante minha convalescença, procurei obter detalhes sobre a vida de Bartus, mas ele jamais me disse quem era, nem de onde vinha, apenas fiquei sabendo que pensava em partir logo. Não recebia ninguém, com exceção de doentes, em número limitado, a não ser um jovem egípcio que lhe demonstrava uma veneração extraordinária e com o qual se trancava horas a fio. Um dia ele me disse espontaneamente: não te admires, Pinés, com o interesse que devoto a esse jovem, foi por ele que vim para cá. Em mais de uma vida eu o conheci e ele me seguirá para uma terra distante, que é mãe de toda a sabedoria do Egito. Compreendi que ele viera da Índia. Sentindo-me completamente restabelecido, pedi-lhe que me confiasse algum trabalho. Bem, respondeu Traço, quero ensinar-te uma ciência que permitirá manter-te honradamente quando eu não estiver mais aqui. Devemos separar-nos, pois prevejo que cometerás crimes que não me permitirão, de forma alguma, respirar o mesmo ar que respiras. A partir daquele dia começou a ensinar-me uma maneira muito especial de embalsamamento, diferente da usada entre nós,
mas bem mais perfeita e que conservava nos corpos um frescor sem igual. Ensino-te isto para proporcionar-te um bom ganha-pão, repetia com frequência, mas em geral desaprovo o embalsamamento. Os egípcios estão bem atrasados na conservação de cadáveres e, por isso mesmo, na vinculação da alma a um invólucro destinado à destruição. Mas, observei, a alma perderá a plenitude de suas faculdades se seu corpo material for destruído. Errado, errado. A alma é uma chama, o fogo deve separá-la do invólucro perecível. Então, a morte pelo fogo, que tudo depura, é a morte mais nobre que existe. Devotava-me com ardor àquele novo estudo e consagrava-lhe às vezes noites inteiras. Naquelas horas muitas vezes ficava intrigado com o que faria Bartus, trancado sozinho numa pequena gruta interna onde, no entanto, eu ouvia sons estranhos e, não raro, o murmúrio distinto de vozes. Não me contendo, um dia pedi-lhe explicações. Ele sorriu. Alguns amigos vêm visitar-me, disse, e poderia mostrar-te um deles, pois o conheceste, mas também odiaste, e temo que perturbes nossa entrevista. Jurei-lhe que não me moveria e então, chegada a noite, ele me levou para a pequena gruta e fez-me sentar a uma mesa redonda. Pensei em Aminopis e na visão de Ísis. Sim, é a mesma coisa, disse o sábio que muitas vezes parecia ler meu pensamento. Ficamos imóveis e em silêncio e logo uma agradável sonolência invadiu-me. Eu não estava dormindo, pois via claramente diante de mim a gruta debilmente iluminada, pela chama oscilante de uma lamparina de alabastro pousada no chão, e no entanto parecia-me estar flutuando na atmosfera, levemente embalado por um vento fresco e agradável. As paredes e a abóbada de pedra pareciam expandir-se, afastar-se, depois fundir-se. Acima de mim vi o céu estrelado e a lua cujos raios prateados iluminavam uma planície solitária e uma vasta extensão de água polida e cintilante como um espelho. Aquilo não era um sonho. Eu aspirava o aroma puro e fresco da noite, ouvi o barulho da água e o leve rumor do vento nos caniços, depois a voz de Bartus dizendo, amigo, vem falar-me. Todo o meu ser estava concentrado nos olhos e eu vi, estremecendo, que entre os juncos levantava-se pouco a pouco a alta e imponente figura de um homem coberto por uma armadura, a cabeça cingida com a coroa do Alto e Baixo Egito, e quando a lua iluminou o belo rosto pálido, contraído pelo sofrimento, reconheci Merneptah, mas tal como devia ter sido na juventude. Pobre amigo, disse Bartus, estendendo os braços à visão, acalma-te, deixa esse lugar fatídico a que te prende teu ódio, e segue-me. Aspecto pousou em nós os olhos tristes e brilhantes e abanou a cabeça. Ligeira palestra se travou entre eles, em linguagem desconhecida. Depois, a visão se voltou lentamente, cumprimentando Bartus com um gesto de mão e de cabeça, e deslizando a flor d'água, mergulhou. Senti no mesmo instante, uma corrente de ar fresco e encontrei-me na gruta. Terei sonhado, Bartus? Exclamei entusiasmado. Não. Viste, realmente, Merneptah, meu amigo de muitos séculos. Nem sei quanto teria dado para saber o motivo que ligara Bartus ao espírito do nosso infeliz faraó, mas sobre este assunto ele se manteve sempre mudo. Em compensação, discorria muitas vezes sobre a imortalidade da alma, indestrutível centelha autora de todas as nossas ações. Com austera gravidade, falava das responsabilidades do espírito após a separação do corpo perecível, sujeito à decomposição. Não são ridículos e dignos de piedade aqueles que sacrificam suas melhores aspirações, mancham a sede do pensamento pelo ignóbil desejo de vingança, inveja e rapacidade. Pinês. Quantas cogitações importantes e sublimes poderiam, durante esse tempo, circular em seus cérebros? E por que os homens fazem todos esses sacrifícios? Para o mais ingrato dos ingratos, esse corpo grosseiro e frágil, sujeito a todos os incômodos, a todas as doenças e que, para cada excesso ou abuso de paixões, vinga-se parecendo dizer, sou poeira, e cheguei no e no hei de voltar, nada levando comigo. Viste Merneptah, poderoso soberano de uma rica região, senhor a cujo menor gesto obedeciam milhares de guerreiros. De que precisa ele no sargaço, onde jaz seu corpo decomposto? Assim, Pinés, todos os crimes que praticardes para satisfazer a vaidade desta vida perecível, levareis para o espaço transparente,
mais povoado que a terra, e onde todos nós iremos dar conta de nossos atos e espiar duramente nossas faltas, porque não é o corpo que goza, mas o espírito que inventou para essas delícias culpáveis. Procurou convencer